A Austrália vai proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, que prometeu atuar contra empresas de tecnologia que não protejam de maneira adequada os jovens usuários. As redes sociais estão prejudicando nossos filhos e vou acabar com isso. Falei com milhares de pais, avós, tios e tias. Eles, como eu, estão preocupados pela segurança de nossos filhos na internet. Plataformas como Facebook, TikTok ou Instagram vão ser responsáveis por aplicar este limite de idade e vão correr riscos de importantes multas se não aderirem. O premier indicou que a responsabilidade não será dos pais ou dos jovens e não haverá sanções para os usuários. Quero que os pais e as famílias australianas saibam que o governo os protege. Quero que os pais possam dizer: sinto muito, meu amigo, é contra a lei te obrigar a fazer isto. O projeto, que conta com o apoio dos principais partidos australianos, vai ser apresentado nesta semana aos líderes regionais e territoriais e deve chegar ao parlamento no final do mês. Uma vez aprovado, as plataformas vão ter 1 ano para estudar a implementação da restrição. O projeto governamental prevê algumas exceções para plataformas como o YouTube, que estudantes podem usar para tarefas escolares ou outras razões. Um intenso incêndio florestal que se espalhou rapidamente obrigou milhares de pessoas a desocuparem suas casas no sul da Califórnia, onde centenas de bombeiros lutam contra as chamas. O balanço inicial registra 132 residências destruídas e 88 danificadas. Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais devido ao incêndio batizado de Mountain, que destruiu quase 8.300 hectares no estado da região oeste dos Estados Unidos. O fogo, que começou na manhã de quarta-feira no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles, ameaça uma área onde vivem 30.000 pessoas. As autoridades informaram na tarde de quinta-feira que o incêndio estava controlado em apenas 5%, mas que os ventos devem ajudar o trabalho dos bombeiros. Mais de 14.000 residentes receberam ordens ou alertas de saída, principalmente nas localidades de Camarillo, Somes e Moore Park. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, visitou as comunidades afetadas e declarou estado de emergência na área mais atingida de Ventura. A Petrobras divulgou na noite desta quinta-feira o resultado do terceiro trimestre de 2024. No período, a petroleira estatal registrou lucro líquido de 32,6 bilhões, alta de 22,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em termos recorrentes, a companhia reportou lucro de 32,9 bilhões de reais, alta de 20,9%. A receita total de vendas ficou em 129,6 bilhões, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2023. A companhia também anunciou a distribuição de 17,1 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. Esse valor corresponde a R$ 1,32 por ação. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a companhia apresentou lucro líquido expressivo no trimestre, com uma forte geração de caixa e redução tanto da dívida financeira quanto da dívida bruta. Tudo isso em um cenário desafiador de queda no preço do petróleo Brent. Magda também afirmou que no terceiro trimestre a companhia realizou investimentos de 4,5 bilhões de dólares em projetos que garantirão o futuro da empresa. Quase 70% das pessoas que morreram na faixa de Gaza entre novembro de 2023 e abril de 2024 eram mulheres e crianças. A afirmação foi feita pela ONU nesta sexta-feira, após uma contagem parcial das vítimas da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas. O balanço atualizado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também detalha uma longa lista de violações do direito, incluindo muitas que poderiam constituir crimes de guerra, crimes contra a humanidade e até genocídio. O Alto Comissariado verificou 8.119 das mais de 34.500 mortes registradas durante os primeiros 6 meses de guerra e concluiu que quase 70% eram crianças e mulheres.
O número e a natureza das vítimas na faixa de Gaza são objeto de um debate recorrente desde o início da guerra, desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 em território israelense. A ONU e muitos países consideram que o balanço diário de vítimas, anunciado pelo Ministério da Saúde de Gaza, é confiável. Já Israel questiona os números desde o início do conflito. A guerra teve início em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas no sul de Israel, que deixou cerca de 1.200 mortos, além de centenas de sequestrados. A ofensiva israelense em Gaza já causou pelo menos 43.469 mortes, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza.